Vamos começar a colocar o nosso... Vamos começar, ótimo, né? Marina, muito obrigado, boa noite também. Então, né, hoje a gente está numa situação diferente, né, dona Bernadette? Né? E primeiro eu gostaria de apresentá-lo, né? Uhum, perfeito, fica à vontade. Eu falo que você hoje é mais pedagogo do que economista. Sim, eu sou pedagogo também, né? Então, mais pedagogo, a economia ficou de lado. Ficou de lado, Então, com esse grupo todo que a gente tem do Colégio Paquetá, nós viemos te desejar boas-vindas. Muito obrigado, professora. Você sabe do apoio que tem do colégio, e nós também podemos contar sempre com você. Muito obrigado, muito obrigado. Tá? Todo esse tempo, esses meses, a sua presença, o seu sentimento conosco desse desafio que jogou a escola lá numa caverna e a gente, da noite para o dia, teve que se mobilizar. Então, eu agradeço imensamente de público o seu apoio. Muito obrigado, a sua presença, professora, no meio de nós. Muito obrigado, muito obrigado. E é um desafio, né? Porque a gente se fazia presente antes, presencialmente, né? Em físico, né? Nós íamos na escola, tínhamos vários eventos que funcionavam online, mas agora a gente, enfim, se viu num determinado momento somente online, né? Por causa da pandemia, enfim, da contingência do momento, né? E é um desafio para todos nós, porque eu imagino que para vocês também, né, um desafio de reconstruir-se, recriar-se, né, de estar aí adaptando aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pode aprender, as estruturas que nós temos, para sempre fazer o melhor, né, e se ensinar mais. Estava preparado. Né? Exato. Se a gente pudesse avaliar como que começou 2020, e nós começamos muito bem, no pique total, cheio de expectativa, de novos projetos, né? Mas, de repente, aconteceu aquela ruptura em março, e a novidade, né? De não estar mais dentro. A escola está viva, mas ela não está mais no mesmo endereço. E aí que vieram todos esses questionamentos. Pois é, eu acho assim, a senhora falou da escola estar viva, né? É interessante a gente pensar que agora a gente faz escola em todos os lugares, né? Quer dizer, nós fazemos escola em todos os lugares e de repente, o professor, por exemplo, que às vezes até era um pouco envergonhado em gravar um vídeo ou fazer um áudio, né? Ele se mostra mais do que um professor, né? Uma pessoa que congrega, né? Capacidades artísticas. Blogueirinho, né? Exato. E, assim, é muito interessante isso, porque a gente vê que quando a escola é demandada, né? Nós conseguimos, então, responder à altura do desafio. Né? Antes de mais nada, é isso. Nós respondemos à altura esse desafio de estarmos aqui agora com aulas que não são presenciais, né? Mas mesmo assim garantir que as crianças aprendam, se desenvolvam, que os professores continuem dando aula, né? E que a gente vá, enfim, construindo, né, um novo saber, né? Porque eu acho que a escola agora, ela aprendeu também, né? Muitas outras capacidades e habilidades, né? E que isso vai agregar, né, no ensino, né? De todas as maneiras, né? E o que a gente tem hoje? Nós temos hoje a educação acontecendo longe da gente. Sim. Escola é ato, né? Então, o abraçar, o estar junto, a acolhida, a despedida, isso tudo ficou em um canto esquecido, e eu costumo brincar o seguinte: nós pisamos em muitos cacos de vidro. Sim. Foram espalhados vários. E eu sempre falava assim, cuidado, porque na volta você vai ter que pisar em todos. Então, nesse tempo de pandemia, o princípio foi muito difícil. Mas hoje, os próprios pais já se organizaram, as famílias assustaram. Eu não sou professor, né? Não estudei para isso. A professora também assustou, porque o curso que ela fez não a preparou para este momento. Ninguém jamais estaria pensando em estar ligando o computador e estar numa conversa
tão rapidamente. Isso era uma questão de futuro. Hoje eu Sim. estava discutindo com uma amiga. Eu acreditava que isso iria levar uns 10 anos. Porque eu comecei a ser muito nova, com 17 anos. Uhum. Para você imaginar que minhas primeiras alunas hoje já estão fazendo 25 anos de magistério. Você acredita nisso? Nossa, Então, assim, é um bom percurso, né, professora? Nessa trajetória toda, a educação evoluiu muito. Era de um tempo de se estudar copiando tudo. Quantos cadernos se gastavam ao longo de um ano? Sim. Né? E veio fazendo essa transformação, mas agora foi assustador. E nós tivemos que nos adequar. E vou te falar a verdade, Fábio, Pode as falar, crianças professora. estavam muito mais... As crianças estavam preparadas, de fato, Exatamente. para atender essa demanda. Veja, eu tenho 43 anos, né? Então, eu sou um imigrante digital. Eu não sou uma pessoa que nasceu com a internet. Eu vi a internet nascer, eu vi os celulares se desenvolverem. Eu lembro, meu primeiro celular era um tijolinho, era uma coisa parecida com isso aqui, assim. E hoje, se você pegar um celular, olha a finura. Né? E aí, assim, é engraçado a gente pensar nisso, porque eu sempre conto essa história. Eu não sei se você leu até um texto que a gente lançou em algumas mídias, mas é assim, eu acho super engraçado, por exemplo, que eu pego uma criança que é nativa digital, por exemplo, eu pego meu filho tem 4 anos, né? Minha filha tem 7 anos, e é difícil para que eles entendam a ideia de um canal de televisão. Canal de televisão. Tipo, como é que eles vão esperar para assistir um programa que eles querem? Eles podem colocar na internet no momento que eles querem. Né? A ideia de esperar a programação ou o tempo do canal chegar, né, daquele programa, daquele desenho, é uma ideia muito antiga para eles. Retrógrada para eles. Exato. É engraçadíssimo a gente pensar nisso, porque quando eu era criança, você tinha 5 canais de televisão. O que era? Eram os clássicos, né, que a gente conhece. Globo, Band, SBT, Record, né? Manchete, que ninguém faz, né? E hoje, por exemplo, o que a gente tem? Hoje a gente tem uma infinidade de canal de televisão nas TVs pagas, né? E esses canais estão desaparecendo, porque você tem hoje Netflix, Amazon, Globoplay, Skyplay, Telecine Play, quer dizer, é uma nova forma de se assistir televisão. Né? A gente pode pensar, por exemplo, também na indústria das fitas cassetes. Né? Nossa! Antigamente você tinha que ir num lugar que era parecido com uma biblioteca, né? Porque você tinha várias fitas em prateleira, escolher o filme, aí você escolhia, lembra aquelas promoções, professora, que era assim, você levava 5, pagava só 4, alguma coisa assim. Podia ficar mais de uma semana, lembra? Isso, exatamente. Aí se não rebobinava, você levava multa, né? Multa! Tinha aquelas coisas. E aí, o que acontece com isso? Hoje, eu não sei onde tem mais uma videolocadora. Eu não consigo achar. E assim, e tudo isso mudou, né, nos últimos 10, 15 anos. Por isso que eu estou te dizendo, a evolução foi muito rápida. Sim. Muito rápida. As televisões, né? Nossa! As televisões eram 22 polegadas, 20 polegadas, e hoje você tem televisão de 50, 60 polegadas. 2 homens para carregar. Hoje você pega tranquilamente uma pessoa só. Verdade, a televisão era pegada, né? Aquele tubo, né? E aí, assim, hoje você tem algo extremamente prático, né? Simples, e é engraçado a gente pensar que a escola, a mudança que a escola estava fazendo, e ela estava fazendo mudanças, né? Os métodos estavam evoluindo. Sim. Né? Mas essa mudança, ela estava em outro ritmo, que não era o mesmo ritmo que a tecnologia ou a sociedade estava respondendo no primeiro momento, em muitos lugares, né? E às vezes as pessoas, as famílias, elas têm aquela ideia da escola da época que ele estudou. Exato. Todo mundo passou pela escola, né? E aí a gente tem a ideia de que como se ensinava, por exemplo, divisão, né? A matemática. Lembra que a gente fazia uma série de continhas para então adquirir o raciocínio. E hoje, quantas vezes copiaram a tabuada? Pois é, né? E hoje se inverte, né? Hoje você ensina o raciocínio para a criança, e uma vez ela tendo esse raciocínio,
aí ela formaliza numa conta, né? Né? Arma a conta, digamos assim. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? A própria alfabetização também evoluiu, né? O modo que a gente, por exemplo, cobra de um aluno que ele estude, né? A trilha de aprendizagem é isso, né? De certa forma, né? O aluno, ele faz um exercício, ele revê o conteúdo, ele tem uma avaliação, enfim, a gente tem um movimento ali do aluno também ser um aluno aprendente, sempre estar estudando. E a tecnologia... E o professor se tornando mediador, né, Fábio? Sim, sim. Aí é que está o novo papel, entendeu? Então, assim, nós conversamos muito sobre isso. Uhum. Quem ainda está na época da escola tradicionalista, o que o professor ensina de manhã, o Jornal Nacional desmente à noite. Entendeu? Então, essa evolução... Uhum. E ainda bem que a gente subiu um degrau junto à BNCC. Sim, concordo com você, né? Totalmente. Porque a BNCC traz algumas coisas ali, logo nas primeiras competências dela, né, naquelas 10 básicas, que é extremamente coeso com o nosso momento. Por exemplo, qual criança e jovem que não tem contato com o mundo virtual, né? Então, a gente precisa fazer uma leitura disso, né? A gente precisa ter uma leitura, por exemplo, muito séria e muito crítica também a respeito das notícias, da ciência, né? Saber refletir sobre aquilo. E, ao mesmo tempo, também, nós não podemos perder a nossa humanidade, né? Então, e a criticidade deles, entendeu? Em já perceber o que é fake, o que não é, entendeu? Esse questionamento todo, assim, vem fazendo uma revolução realmente, só que antecipadamente. Sim. É isso. Esse foi o susto que os pais levaram, Fábio. De repente aconteceu, né? Mas a gente tem que todo lembrar, mundo se tornou professor. Quanta piadinha, né? Pois vou buscar o meu salário, vou entregar o menino aí, não vou fazer mais nada. E nós, assim, tivemos que nos reorganizar. E que bom que você estava lá. Claro, obrigado. Mas, assim, o que eu acho que é importante, a gente tem que lembrar desses pontos, né? A nossa Constituição e já a LDB, se a gente for pegar pelo lado legal, né? As leis, né? A família tem como responsabilidade acompanhar a escola e desenvolvimento da criança. Então, acompanhar, né, o filho nas suas tarefas, etc., é importante, é super relevante do ponto de vista psicológico também, porque você acolhe a criança, dá incentivo a ela, estrutura, etc. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro ponto que é o seguinte, né? Tem um marco legal que é muito importante, que é a Constituição, que trata, que é uma obrigação da família também acompanhar as crianças, né? E aí, assim, as escolas foram surpreendidas no dia 17 de março com um decreto que paralisa as aulas, e no dia 21 de março, se eu não estou enganado, era um sábado, uma segunda nota no Diário Oficial do Estado, suspendendo as aulas por tempo indeterminado. Né? E aí a gente tem, então, um movimento que bom, o que nós vamos fazer com as crianças para que elas continuem aprendendo? Né? E aí, suspende presencial e passa para o online. Mas assim, no primeiro momento não havia marco. Porque se realmente tivesse suspenso, nós ficaríamos quietos no colégio e os pais ficariam quietos lá e as crianças em outro ponto. Só que suspende a atividade presencial e passa para uma atividade remota, online, então, que eles não sabiam nem que nome dar. Então, né, a questão é assim, no primeiro decreto de 21 de março, o que acontece é que tem a suspensão, né, e aí você tem depois uma normatização do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Federal de Educação, do qual coloca e regula, né, essa atividade da escola para aulas não presenciais, né. Eu não queria entrar em detalhe, porque eu acredito que as pessoas também não precisam ficar tendo toda essa leitura, porque a escola e nosso sistema, e também a própria legislação, já é bem clara quanto a isso, né? E 5 meses depois, 5 meses depois, nós já estamos tranquilos em relação a isso. Sim, sim. É o que nós temos e temos que cumprir. Isso já é ponto pacífico, né? E aí o que acontece? Mas se a gente pegasse em 2019 e falasse assim, para alguém em 2019, olha, a escola vai ficar parada o primeiro semestre,
praticamente. A pessoa ia falar, não, imagina, você está doido, não é verdade isso. E quando, de fato, isso aconteceu. E muito rapidamente, o sistema lançou um guia de estudos online com aulas, né, fez novos investimentos, parcerias, etc. E a escola também já se organizou muito rapidamente para quê? Para poder atender essas crianças e continuar com o processo de ensino-aprendizagem acontecendo. Quer dizer, a escola, ela continua ativa, ela continua viva, ela continua atuando, né? Só que agora, o que acontece é que é um novo padrão, né? E esse novo padrão é um padrão não presencial, né? É um padrão que se vale da tecnologia, né? Para se continuar o processo de desenvolvimento das crianças, né? E o ano letivo. Sim. Né? E, aí, e essa readaptação criou para as famílias uma rotina. Sim, uma rotina de estudo, uma rotina do qual a gente não pode também fugir. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos, a todo momento, né, professora, colaborar com os pais para que exista uma organização em casa e um espaço pedagógico em casa também, né? Então, eu sempre gosto de mostrar isso. Eu posso mostrar um detalhe aqui? Olha Pode. Só. Ó, olha só, meu filho de 4 anos tem uma cadeirinha pequenininha, né? Minha filha tem uma outra cadeirinha pequenininha também. O que eu quero dizer com isso? Eles têm um local, né, que eles podem fazer suas tarefas, assistir às aulas, tem um momento do qual ou eu ou minha esposa, nós nos organizamos para, então, dar assistência aos nossos filhos, né? Sim. Esclarecer eventuais dúvidas. E a gente aumentou em muito o quê? O diálogo com a escola. Por quê? Porque se eu não sei em determinado ponto da matéria, veja, eu sou formado em pedagogia, né? Mas eu não domino todos os conteúdos, então a gente sempre tem dúvidas, e é natural ter dúvida. Né? Então, o que eu faço? Eu tenho lá o apoio da Viviane, que é a minha coordenadora da escola, que eu posso perguntar, da Suzana, que é coordenadora também, que eu posso perguntar, entende? E esse intercâmbio, esse diálogo é muito bom. Por quê? Porque me dá mais segurança de como atuar junto aos meus filhos, né? E também, para os meus filhos, a pandemia tem um outro viés. É o momento, por exemplo, que eles puderam estar com o pai deles mais perto. É o momento que a gente pôde, enfim, acompanhar mais a miúde, né? O processo de aprendizagem. É uma riqueza tão grande que as pessoas, quando ligam no colégio, Fábio, falam assim, eu vou tirar porque não está aprendendo nada, este ano está perdido. Não! Os meninos estão vivendo um momento tão rico familiar. Quando você atende, como eu atendi ontem, 6 famílias, situações completamente complexas, diferentes de uma das outras, mas todas o quê? Com a criança em casa e tendo que vivenciar este momento. Sim. É a partir de agora. E às vezes a escola vai, e a família vai organizar um arranjo do qual, por exemplo, a criança vai fazer a tarefa e vai entregar no dia seguinte, vai ter um período diferenciado, né? Sim. O que é importante falar, até tem uma mãe, a Cassiane, aqui, me permita colocar a pergunta dela no ar, professor, que eu acho que é uma pergunta importante, né? Ela pergunta sobre o ano letivo, se vai ser normal, né? E essa questão, ela é muito importante. O que acontece, Cassiane, e a Bernadette pode falar também com toda certeza disso. Hoje existe uma regulamentação do ensino não presencial e uma contagem das horas feitas, mesmo que online, que está sendo planilhada e colocada junto à Superintendência de Ensino. Então, portanto, todas as atividades que a escola faz nas plataformas, nas videoaulas, elas contam e valem. Então, o ano letivo do seu filho ou da sua filha, né, vai sim valer esse ano. Então, no dia 31 de dezembro, a escola faz o fechamento do ano letivo normalmente. Ou janeiro, né? Depende, né? Mas mais ou menos porque a lei sabe que pode até fevereiro, então assim, sim, mas nós estamos com os calendários aí. Mas bem provavelmente vocês vão estar terminando porque vocês têm que iniciar uma nova turma também, né? E aí, assim, o que acontece? A escola vai fechar um ano letivo,
né? E fechando esse ano letivo, o que vai acontecer é que as crianças vão ser, então, aprovadas e vão ter aí suas contagens de horas, isso vai valer e vai estar no histórico escolar delas, tá? Isso é importante falar. Isso já existe regulamentação legal, né, para esse caso em especial, que nós tivemos que suspender as aulas dada a pandemia. Inclusive, eu quero colocar aqui que o Conselho Estadual de Educação, a inspetora já está em home office conosco, tanto que eu quero lembrar a mamãe que foi pedido o volume 1, porque a inspetora fez com que a professora corrija, já validando as atividades do volume 1 do positivo. Né? Nós já estamos levando para os professores para a gente começar exatamente essa contagem do ano letivo, principalmente o ensino fundamental. Né? A atividade está aí assíncrona e síncrona, sendo toda repassada essa contagem de tempo. Sim. Nós já temos um calendário retornando em setembro, já temos um calendário retornando em outubro, já temos um calendário não retornando. Isso, né? São os planos, né, de contingência. Os planos, as metas estão todas traçadas. Né? Mas, claro, que a gente tem um protocolo de retomada com segurança e cuidado. Ainda tem uma questão seguinte, ninguém é obrigado a voltar. O pai que optar que vai ficar online, agora você vai falar para a gente aí, né? Por quê? Então, porque esse ensino híbrido, nós já sabemos que será uma tendência em 2021. Sim, também. Isso é importante falar. Porque o que acontece? A gente tem alguns pontos que devem ser colocados em perspectiva. Tá? O primeiro deles é o seguinte. As 800 horas do ano letivo, elas vão ser cumpridas, tá? E isso existe uma regulamentação, como bem a senhora falou, e isso vai, então, ser fechado. Ponto. Se houver uma retomada das aulas, isso não depende nem do sistema, nem da escola. Isso depende de uma regulamentação estadual, né, que vai, então, apontar se as aulas presenciais vão voltar ou não. E mesmo que elas voltem, elas têm que voltar de acordo com certos protocolos de segurança, digamos assim. Distanciamento social, uso de máscaras e etc. Nesse sentido, nem todos os alunos de uma única turma vão poder estar naquele local ao mesmo tempo. Então, há um rodízio a ser pensado. Ok, é um ponto. O outro ponto se não for autorizado, na verdade, o retorno das crianças às aulas presenciais, as aulas online vão continuar e elas vão caracterizar um novo modelo de educação. Porque em 2021, muitos dos conteúdos que hoje foram tratados poderão ser retomados. E que é um processo natural na educação, né? Você retoma alguma coisa para, então, poder avançar. E a gente vai poder se valer desse tipo de tecnologia, como nós estamos fazendo agora, né? Para fazer o quê? Para ter momentos assíncronos e síncronos, gravados ou não gravados, né? Onde o professor pode retomar o conteúdo e dar esse conteúdo ao aluno, né? De uma outra maneira, tendo como suporte a tecnologia. E isso vai caracterizar, então, o ensino híbrido, não é um ensino à distância, porque a todo momento o professor vai mediar, vai determinar e vai dar ao aluno a escolha dele poder, do momento que ele vai estudar, como ele vai estudar, o que ele vai entregar e etc. Mas isso vai ser mais um reforço possível, né, que o professor vai ter, né, em seu rol de ferramentas. Então, se antigamente o professor tinha a sala de aula, né, o giz, o quadro, o livro, hoje ele vai ter a sala de aula, o giz, o quadro, o livro, a projeção em data show, o vídeo, a imagem, o som, a plataforma, e tudo isso vai compor um grande sistema que vai funcionar de uma maneira orgânica, né, para então se ensinar mais e melhor. E se a gente for lembrar, né, Bernadette, isso não é novo. Isso, de fato, tem desde ali do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, no ano de 1932, onde eles falavam de usar as tecnologias para se ensinar mais. O ano de 2021, né, ele é um ano do qual os professores vão fazer algumas retomadas e avanços no material didático, entendeu? Mas ele não é um ano que vai ser junto com o outro, pelo que a gente está vendo de tendência. Né?
Houve até uma discussão disso no passado, mas agora ela está sedimentada, né? Então, assim, realmente, nós vamos fechar esse ano letivo de 2020, né, da melhor maneira que nós temos à disposição, e aí, uma vez fechado esse ano, as crianças estarão no ano de 2021, numa nova série, num novo ano letivo, com novas aprendizagens. E aí, que ótimo. E fazendo uso da tecnologia como uma ferramenta, mais uma ferramenta. Então, é um ganho que a escola tem para poder participar desse mundo novo, né? Então, assim, só para a gente poder ilustrar o que eu estou falando, né? Há muito tempo atrás, a gente poderia pensar, talvez, que a tecnologia nos atrapalha ou que ela é muito complicada, né? E ela não é, né? O que é esse mundo hoje? Esse mundo hoje é um mundo muito interessante, dona Bernadette. Pensa comigo que foi feita uma pesquisa entre as pessoas que estão trabalhando em home office. Você, por exemplo, está na grande BH, né? E deve conhecer muito bem o trânsito. E quanto tempo as pessoas gastam para se deslocar de um ponto ao outro da cidade, né? E essa pesquisa foi feita e 70% dos profissionais que estão trabalhando hoje em home office nas grandes cidades, eles não querem voltar para os escritórios. Porque se uma pessoa perde, por exemplo, 1 hora, 45 minutos, 2 horas no trânsito, depende da cidade, do porte da cidade, em home office ela ganha esse tempo em qualidade de vida. As empresas, por outro lado, já estão percebendo que o home office, em muitos casos, tem, inclusive, aumento da produtividade do funcionário. E também o custo da empresa em funcionar em home office pode ser menor. Então, nesse sentido, o mundo hoje nos traz uma nova possibilidade muito interessante, que é uma possibilidade da qual a gente não tinha até então, que é o quê? Que as pessoas podem trabalhar em casa, produzir muito bem e mesmo assim ter uma qualidade de vida melhor, porque o trânsito, o tempo no trânsito, o tempo dentro do carro foi diminuído, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito entusiasmado com a tecnologia nesse sentido, né? Eu sou uma pessoa muito entusiasmada com a tecnologia porque eu acredito que a tecnologia pode sim contribuir muito para nosso benefício, nossa qualidade de vida, né? E as aprendizagens, elas continuam. A escola vai sempre atuar com o aluno, vai sempre atuar com os professores, vai sempre atuar com as famílias, com as editoras, com o sistema de ensino, para que se ensine mais e melhor. Então, essa transformação da tecnologia, essa transformação educacional, não é algo que é estranho a nós da escola, mas só que ela tem que ser feita com segurança, né? E eu acho que é muito importante pensar nisso, né? E aí eu jogo mais uma pergunta para você. Diga, professora. E o que o Covid trouxe para a educação? Eu posso... Duas coisas. Primeiro, no primeiro momento, ele nos colocou numa situação de espanto, né? Porque ele gelou a gente no primeiro momento. Mas no segundo momento, ele trouxe para a educação a possibilidade de realmente usar as ferramentas que estavam aí disponíveis, tecnológicas. E nesse sentido, a pandemia e o distanciamento social, eles nos trouxe desafios, né? Hoje nós precisamos pensar no socioemocional, nós precisamos pensar na qualidade da estrutura mental das crianças, dos professores, das famílias, mas ele trouxe um desafio tanto para professores, quanto para a escola e quanto para a família, que nós estamos superando. E nós ainda temos mais um avanço que é interessante. Ele trouxe para a gente a possibilidade de que é possível, sim, se fazer educação, né, por novos meios. Então, nesse sentido, ele é um ganho, né? Não deixa de ser um ganho, né? Agora, é um desafio. As famílias vão precisar, e os professores precisam também se reorganizar de maneira tal que os tempos de aula, horários dos alunos, a rotina de casa se mantenha. E as famílias e as crianças, né, até os professores também, nós todos, tínhamos como base, quando a criança estava em casa, ela estava em férias.
E hoje Certo. a gente tem que entender que a criança está em casa, mas ela está atuando na escola. Então, portanto, ela precisa de um tempo, de um espaço, nós precisamos de uma organização para contribuir com esse processo. Né? Então, é muito importante nesse sentido, né? É muito importante. A Betânia, inclusive, fala aqui, ó, que ela está vivendo uma experiência nova, né? Uma nova experiência de vida, né? A partir disso, né? E é verdade, é uma nova experiência de vida para todos nós. Eu não me recordo em vida, não me recordo, na verdade, de passar por uma experiência como essa. E ter ficado tanto tempo em casa com os filhos, né? Olha que riqueza! Pois é. Né? As famílias se reencontraram. Né? Quando você fala dessa preocupação em estar com o ambiente, nós também tivemos a oportunidade no colégio, como a psicóloga, atendendo os grupos de cada sala para exatamente trabalhar esse socioemocional das famílias. Agora nós vamos passar socioemocional das crianças. Nós vamos fazer um atendimento online com a sala de aula, para escutar as crianças e ver o que elas percebem em relação a isso. O que elas percebem desse retorno? E o que você percebe desse retorno? Né? O mais importante que você falou é que a gente tem uma ferramenta grandiosa na mão. Nós vamos saber utilizá-la. Porque quando nós fizemos uma leitura, os pais sabiam que a escola estava contratada um sistema de ensino. Sim. Mas ninguém nunca tinha baixado um livro digital. Então, hoje, os meninos, eu vou contar uma experiência assim. Os meninos que têm 2 famílias, né? Guarda compartilhada. Aí vai para a casa do pai, esquece o livro na casa da mãe. Aí vai para a casa da mãe, esquece o livro. Aí o que a professora já adianta para essa criança? Baixe o livro digital. Olha só! Você vai acompanhar comigo dentro do seu livro digital. Sim. Os meninos, professora, eu nem sabia que existia isso, e elas estão aí para testemunharem. Pois é, e isso é muito importante. Quer dizer, o livro hoje, ele não tem mais esse suporte do papel, né? Bom, não necessariamente é mais. Exatamente, ele pode ser lido no computador, no celular, num tablet, enfim, o suporte que dá acesso àquela leitura, né, pode ser múltiplo, né? E isso é muito legal, né? Aproveitando isso que a senhora falou, a gente fez um acordo com a Árvore. A Árvore, ele é uma grande biblioteca, digamos assim, de livros e periódicos. E você imagina se a diretora do Colégio Paquetá não gostou. Nós estávamos no projeto lá. Quando vocês migraram, eu agradeci a moça. Falei, olha, por quê? Porque mesmo à distância, os meninos do colégio têm ido lá buscar livros na biblioteca. Porque é uma coisa que a gente preserva muito no Paquetá, a leitura. A visita à biblioteca. Então, quando você anunciaram Árvore de Livros no Positivo, eu liguei e falei, olha, eu sou do Sistema Positivo, eu quero agradecer, estamos juntos agora. Eu quero parabenizar, foi excelente. Muito obrigado. E assim, olha só a riqueza, né? Se eu for lá em banca, na Árvore de Livros, né, e todo aluno tem acesso, então eu tenho os principais jornais do Brasil e do mundo, né? Então, quer dizer, eu tenho acesso ao Washington Post, eu tenho acesso ao Clarim, né? Quer dizer, olha a riqueza que eu tenho como trabalho de línguas e outras leituras que eu posso fazer. E isso é muito interessante, porque o aluno, então, ele é um aluno ligado ao conhecimento que é mundial, que é vasto. E isso é muito legal, né? E outra coisa que eu venho aqui elogiar, antes da gente entrar nas estratégias criadas pelo Positivo On, são as aulas maker, né? Que vieram para desestressar e unir a família toda nessa construção. Como que eles curtem, como que vocês inovaram? O Nave Vela, né? É um parceiro nosso também, e ele tem realmente isso, de aulas maker, e isso é algo que vem colocar o conteúdo de uma maneira mão na massa. Então, você constrói algo, você faz algo, isso é muito legal, né? E mais do que tudo, deixa eu compartilhar uma telinha, professora, que eu gosto dessa tela.
né? O que a gente vê nessa tela aqui? É a família contribuindo para o aluno na lição, na tarefa, está elogiando o aluno na sua construção. E se a gente tiver alguma dúvida, é claro que eles podem recorrer aos professores, à coordenação e etc. Né? E aí que é importante a gente colocar aqui, quando a gente faz esse tipo de ação junto com as crianças, eles se sentem mais acolhidos, eles se sentem melhor pelo o trabalho que está ali acontecendo, eles se sentem mais motivados a atuar. Então é muito importante, por exemplo, nós estarmos juntos, elogiar. E se a criança errar alguma coisa? Ora, o erro é pedagógico, né? O erro demonstra que a criança precisa, e o professor, junto com ela, rever aquele conteúdo, bolar novas estratégias, para que então a criança continue avançando. Então, mais do que tudo, quando a criança tem um equívoco, ou se engana, ou dá uma resposta errada, né, isso é um sinal que serve como informação para que a escola faça um novo planejamento, dê uma nova aula, enfim, porque possa avançar. Então, sobretudo, eu acho que fica essa dica para os pais, quer dizer, a gente tem sim que fazer com que a escola, as famílias, todos se dediquem às crianças, né, de uma maneira muito fraterna, muito humana, né, e elogiem, o elogio, o poder do elogio, ele é fantástico, né, vamos elogiar aquilo que os nossos filhos fazem de bom, aquilo que eles sabem, vamos dar segurança para as crianças, né, eu acho que isso cabe em qualquer momento, não é só nesse momento, mas quando eu elogio uma criança, quando eu dou segurança para ela, ela consegue avançar, ela consegue estar mais segura do que ela quer, né? E consegue trabalhar melhor aqueles conteúdos que ela deve atuar, né? E aqui eu vim parabenizar, Fábio. Você me dá um momento? Parabenizar você e parabenizar as famílias do Colégio Paquetá. Obrigado. Entendido perfeitamente isso. A importância de estar junto, a importância de acompanhar. Alguém abre mão de alguma coisa para estar junto com a criança naquele momento, como você disse aí dos seus filhos. Né? Outra coisa que nós temos percebido, a interação das crianças com as atividades domésticas. Sim. Né? Estar, neste momento, mostrando como que eles cresceram neste momento. Sim, né? claro. Todo mundo hoje dentro tem um papel. O seu é de colocar o lixo para fora, o seu é de lavar a louça. Lavar a louça, né? Entendeu? Claro. Então, assim, o papai deixou de ser o papai cansado, que senta, chega super cansado, e hoje ele tem um papel dentro do lar, da família. Ele vai ter que ensinar para casa, sim, ele vai ter que ler um livro, compartilhar uma tela com a criança, assistir uma aula síncrona lá, que tem um vídeo lá. Então, assim, eu venho agradecer imensamente as famílias do Colégio Paquetá, que estão entendendo este novo papel de família, né? E esse novo conceito de educação. Agora já não é conceito de escola, é de educação. A educação está acontecendo. O ensino está acontecendo. Não de conteúdo, talvez, que seria nossa escola tradicionalista. Né? Preocupado só com aquele conteúdo, com aquele decoreba. Depois me lembra dessa questão do conteúdo. Assim, é engraçado a gente falar isso, né? Porque, assim, hoje a gente tem um aprender a aprender, né? Há muito tempo já isso na educação, mas, enfim. O que é interessante a gente pensar, né? Que algumas das qualidades e de coisas que a gente usa hoje, nós aprendemos. Então, eu sempre gosto de falar isso, eu sempre tenho um elogio, eu acho a minha esposa a pessoa mais inteligente que tem no mundo, tá? E por que eu acho isso? Porque todo concurso que ela faz, por exemplo, ela passa muito bem, ela é formada pela Universidade de São Paulo em psicologia, passou no mestrado, e o Augusto era pequenininho, de colo, e ela fazendo mestrado junto, indo muito bem nas matérias, né, ela chama Marina. E aí, o que eu acho engraçado de tudo isso? Que quando a gente pega, por exemplo, ela, né, ela é um exemplo de pessoa que sabe estudar. Então, ela aprendeu a estudar. E essa qualidade de saber estudar, de ter uma disciplina, uma rotina de estudos, hora de leitura, etc., é um componente, né, dentro do conteúdo atitudinal. É uma atitude que você internaliza e que você aprende e que deve sim ser ensinada na escola, fomentada na família, etc.
Aí quando você fala do pai, por exemplo, ler para o filho, né, é muito importante, por exemplo, que o filho veja o pai e a mãe lendo, porque eles percebem a importância da leitura. E aí é muito importante também, por exemplo, a gente perceber que pessoas que têm uma melhor capacidade de se organizar nesse momento de estudo são elas que passam nos melhores vestibulares, nos melhores concursos, nas melhores entrevistas de emprego. Então, por quê? Porque eu tenho em mim essa qualidade, essa competência de saber estudar, né? Então, é muito importante a gente não só preservar, mas fomentar, desenvolver isso com as crianças, né? Então, aí volta a questão da rotina. Eu tenho uma rotina, um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para jantar, um horário do qual eu estudo, um horário que eu faço as minhas leituras, um horário, então, em que eu trabalho ativamente para me aprimorar, né? E Exato. isso tem a ver com uma qualidade que já está nos documentos internacionais de educação e está também nos nossos documentos, que é aprender a aprender. E a escola, quando ela ensina o que a criança é capaz de aprender, né, isso ninguém tira dela. Exatamente. Ela sabe que ela pode. E isso é uma principal atitude, por exemplo, de um empreendedor. Ele sabe que ele pode, que com o trabalho, etc., que ele tem capacidade analítica para perceber o mercado, para perceber as oportunidades. Então, veja quanta coisa está ligada com o atitudinal que se aprende na escola. É a escola que faz isso. E assim, eu queria tomar um ponto aqui. Uma mãe retomou uma discussão nossa anterior, e assim, a Amanda Ramos falando sobre o retorno de aulas, né? E aí o que acontece é o seguinte, Amanda, eu vou ser muito claro com você. O retorno de aula ele varia muito de acordo com como está hoje a situação da pandemia nos municípios e nos estados. E isso não depende do colégio ou do sistema de ensino, isso depende de uma normalização legal, que depende, então, portanto, dos governadores, prefeitos, etc. Tá? Um outro ponto que é importante dizer, e eu, por exemplo, como pai, tenho essa dúvida, e eu queria fazer essa pergunta para vocês refletirem, tá? É uma pergunta meramente retórica nesse momento, mas reflitam sobre isso. Meu filho e minha filha são os meus maiores bens, os bens mais preciosos que eu tenho. Eu não imagino minha vida sem eles. E eu tenho muito medo de que eles peguem uma doença que, por enquanto, eu desconheço o remédio ou vacina. Então, nesse momento, por mais que a escola volte, tenha um retorno, seguindo todas as orientações, eu acho que a gente tem que estar muito atento às regulamentações legais. Então, nesse momento agora, nós estamos trabalhando com distanciamento para garantir a saúde de todos, do pai, da mãe, do vovô, da vovó, das crianças, né? E nesse momento, o que a gente tem é que as aulas estão presenciais, fora de cogitação, não há uma previsão nesse sentido, nesse momento, que elas podem se regressar dentro de um protocolo de segurança em saúde, que esse protocolo já foi discutido várias vezes, né, Bernadette, em várias lives que nós fizemos, encontros, né, não cabe aqui a gente descrever todos eles, mas, assim, e que nós dependemos de uma regulamentação legal e que isso vai ser feito na medida que for seguro para as crianças, os professores, para todo mundo envolvido. Agora a escola está continuando, ela é um desafio, sim, não é algo simples também para as famílias, a gente entende, é um desafio, mas nós estamos vencendo e superando esses desafios. Tanto é que a maioria dos alunos, e eu atendo hoje 76 escolas, desculpem, essas escolas, a maioria dos alunos está bem, está aprendendo, está se desenvolvendo, nós estamos garantindo aulas assíncronas e síncronas, uma plataforma, e nós vamos sim avançar enquanto for possível para garantir a segurança de todos e garantir que os alunos aprendam o máximo possível. Eu não tenho uma data para te precisar,
nesse momento, tá? Mas é claro que assim que nós tivermos isso claro, é claro que a Bernadette e toda a equipe vai, enfim, atuar. Não é mesmo, Bernadette? Sim, e vale ressaltar o seguinte, foi o que eu disse ontem para uma... A escola, enquanto prédio físico, ela vai ser obrigada a abrir a qualquer momento. Eu serei obrigada. Sim. Mas você não será obrigada a mandar seu filho. Sim. Essa tranquilidade a gente tem que passar para os pais. Sim. Então, não adianta pressionar. Uns querem que abra. Se você falar que abre segunda, eu já estou aqui. Não depende de mim. E os outros, eu não vou mandar de jeito nenhum. Também você tem essa possibilidade. Né? Então, nós hoje estamos tranquilos em acolher as famílias, acolher as crianças, acolher os professores no sistema online que não deixe vácuos na aprendizagem. Sim. Por mais que a mãe não enxergue, a família não enxergue, esse momento está sendo riquíssimo. Você Sim. acabou de falar em toda a formação que essas crianças estão tendo dentro do contexto CUSP-GIS. Vamos falar o que é quadro negro e caderno e lápis. Mas e as riquezas? Você já parou para, como a gente está falando, em escola do futuro, tá? E quantas profissões estarão sumindo ao longo de 5 anos? É um dado muito interessante. Vamos falar de 2 profissões que já existem hoje, há 15 anos atrás não existiam. Vamos lá. Hoje, as agências de publicidade e propaganda têm pessoas que são analistas de rede social. Tem alguém que é pago, profissional, para ficar analisando Facebook, Instagram, Twitter, etc. Olha só. Para fazer propaganda, para fazer marketing. E hoje tem uma profissão que a minha filha quer ser isso. Ela quer ser youtuber. Aí, viu? Então, imagine, tipo, isso não existia no passado, entendem? Então, assim, é importante a gente colocar isso. O que é mais importante o que é mais importante a gente olhar hoje é que nós estamos sendo desafiados e nós estamos nos adaptando e nós estamos avançando nesse sentido de fazer com que as crianças aprendam, né, mesmo que num momento não presencial. E mais ainda, né, Bernadette, que eu acho que colocando isso bem claramente, nós vamos pegar esse aprendizado que a escola teve para avançar ainda em novas tecnologias ao longo dos anos. Sim. Porque muito se fala, por exemplo, da educação, que ela não tem muito significado, que as crianças estão entediadas, etc. Mas a escola está num esforço hoje de se acoplar com o que realmente é importante, né, na sociedade, né? E ela está atendendo a esse chamamento, digamos assim, porque as crianças estão em aula, estão aprendendo, e nós estamos, então, avançando. Agora, eu não posso, e seria irresponsável da minha parte ou da sua, dizer uma data. Sim, de nós forma não podemos alguma. falar isso. Eu não arrisco nada. E também porque eu tenho segurança e tenho carinho por todos. Sim, né? sim. Entendeu? Então, assim, nós eu não não podemos posso falar arriscar isso. nada. Exatamente. O que nós temos hoje, nós estamos oferecendo o melhor. Agora, o que é fato é que não tem lacunas e que todo o conteúdo, uma vez dado para as crianças, ele sempre é retomado, porque existe um pensador de educação, você conhece muito bem, que é o David Ausubel, que ele fala sobre a espiral. Então, se eu aprendo a contar, ótimo, então agora eu aprendo a somar. Ah, então eu sei somar, eu posso fazer a conta inversa, eu vou aprender a subtrair. Ah, eu sei somar e subtrair e contar. Legal. Vamos retomar isso um pouquinho? Retomamos. Agora eu aprendo a multiplicar. Depois que eu aprendo a multiplicar, revejo soma e subtração, volto a contar, você pode ver até que os livros didáticos têm esse vai e vem, digamos assim, né? Eu vou aprender a dividir. Depois que eu aprendo a divisão, é que eu vou aprender fração. Depois que eu aprendo fração, é que eu aprendo ângulo. E assim vai. Então, os conteúdos têm uma certa ordem, porque tem a maturidade da criança, tem também uma ordem de pré-requisitos, digamos assim, né? Para que, então, haja uma constante evolução. Agora, o que acontece, só para completar, o que acontece?
Hoje, isso está sendo ensinado da melhor maneira possível e nós estamos evoluindo, sim. E o ano letivo vai valer, sim. Né? Está sendo feita a contagem, etc. E existe documentação legal, sim, para isso. Então, desse ponto de vista, nós fizemos um grande avanço. Um outro grande avanço foi a adesão à tecnologia, né? Que veio nas escolas e agora nós estamos, sim, atuando muito bem com ela, né? Há dificuldades? Claro que tem, mas a gente está superando todas elas. Isso é importante. Nós estamos em contato com os estados que estão retornando. E qual que tem sido a média? A média inicial é a afetividade, o retorno, para depois ser instituído um diagnóstico. Ninguém está falando de conteúdo de imediato. Não. Né? Porque as crianças também estarão assustadas em retornar, o grupo de professores, os nossos funcionários. Nós estaremos com um protocolo que a gente tem pensado a melhor maneira de não assustar essas crianças no retorno, porque não será fácil. Não, então, uma outra fase do desafio, né? Entendeu? Então, assim, o protocolo, quanta coisa, não ver o rosto da professora, estar mascarado, é um dos momentos que a gente terá. Né? A sala toda demarcada, a gente está com um plano de retomada basicamente pronto para isso, uma empresa contratada para estar auxiliando, certificando o colégio, quanto à higienização, tudo isso. Mas nossas crianças estão no melhor lugar, que é dentro de casa, no aconchego da família, e com a aprendizagem garantida. Né? Isso aqui. Isso, e o que eu acho que é legal, assim, que a gente tem que ver é que hoje a educação está atuando dessa maneira, e que esses aprendizados vão ser transferidos também para os próximos anos, e que a educação como um todo, ela vem ensinar as pessoas a fazer coisas novas. Sim. E nesse sentido, a gente está, enfim, atuando coerentemente com a educação, né? Porque nós estamos criando um novo repertório a partir de um contexto real, né? E respondendo a ele, né? Mas assim, Bernadette, só retomando aquela questão, como é que a gente pode... O que é educar, né? Na verdade, o Piaget fala uma frase que eu acho muito legal, porque ela é muito simples e fundante, né? Que o objetivo da educação é criar homens e mulheres capazes de fazer coisas novas. E nesse sentido, né, a gente pode pensar o quanto nós avançamos e quantos desafios novos nós temos enquanto humanidade, né? O desafio da água potável, da poluição, novos empregos, desafios sociais, econômicos, que vão vir pela frente. E nós precisamos, então, ter pessoas capazes de superar esses desafios, como a gente sempre superou enquanto humanidade. Né? Eu acho que a gente só tem a ganhar. Se a gente for pensar, por exemplo, do lado global... Né? Nossa! A expectativa de vida. Né? Antigamente, por exemplo, nos anos 50, 40, qual era a expectativa de vida de um brasileiro médio? E hoje, qual é a expectativa de uma pessoa que vive no Brasil? Né? Só essa subida da expectativa de vida já mostra, por exemplo, um ganho muito grande. Então, eu sou um otimista também com a nossa sociedade, eu sou otimista com as pessoas. Eu acho também que nós temos que educar, né, para fazer mais, melhor. E, somente retomando aqui, os desafios e vivências. Né? Esses desafios e vivências vão fazer sim e criam a oportunidade para que nós, então, retomemos, né, as atividades, etc. E a questão da motivação. Né? A motivação hoje, ela é algo que está sendo colocado em perspectiva sempre, porque o conteúdo ele tem que propiciar a descoberta, ele tem que desenvolver uma linguagem e uma atitude de investigação dos alunos, né? Tem que ter uma linguagem acessível. E isso é um desafio também para a escola em tempos de aula presencial e em tempos de pandemia também. E esse lado emocional, ele está sendo cuidado também quando a gente coloca lá no SPE com você, né, algumas videoaulas do nosso sistema socioemocional, que é o Pleno, para tratar de algumas problemáticas que as crianças e os pais vivem na quarentena, né? A gente sabe, por exemplo, que o isolamento, às vezes ficar muito tempo em casa, né, pode gerar algum estresse. E isso também está sendo, de certa medida, cuidado ali pela gente e pela escola. Né?
nosso velho Positivo On, né? Que é uma plataforma que pensa em ter uma comunicação efetiva com os pais, uma comunicação efetiva com as famílias e outros olhares individualizados para a criança, né? E o que é um sistema? Se a gente for pensar o que é um sistema, ele é um conjunto, né, que é organizado. E, nesse sentido, material didático, a assessoria pedagógica, a escola e a sua gestão, e as famílias trabalham todas elas em conjunto, todos os elementos trabalham em conjunto, em prol da criança, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim, né, estar atuando como um sistema. E mais do que nunca, nesse momento, fica aqui um apelo e até um pedido aos pais. Nós precisamos aumentar o nosso nível de comunicação sempre, né? Porque a gente, podendo comunicar francamente, a gente vai chegar, sim, em boas soluções, em bons caminhos. E quem que é o nosso estudante? O nosso estudante é um estudante nativo digital. Gente, a gente não pode se iludir que a criança hoje, ela sabe muito bem manipular um celular, um computador, uma rede social, ela nasceu com essas tecnologias. E a gente vai usar essas tecnologias cada vez mais no nosso dia a dia, né? É muito importante a gente ter ciência disso, que recursos como Positivo On, como a sala de aula do Google Meet, que nós fizemos parceria com a Google, não foi ninguém menos que a Google que nós buscamos a parceria, a árvore de livros, que a senhora tão bem falou, né? E o nosso SPE com você, que são as videoaulas e simuladinhos, etc. Quer dizer, a gente tem um conjunto que vai trabalhar em prol, né, de o quê? De um novo, né, de um novo aprendizagem para um novo século também. Porque a gente tem que estar olhando para frente, né? A educação tem um olhar futurista, né? O que vai acontecer, o que é necessário, e muitas vezes é isso que a gente cria de expectativa nas crianças, na família, na escola, né? Porque sempre a gente traz novidades, né? Sim. Né? E isso é importante para a escolha da escola, de vocês como parceiro, porque vocês sabem aproveitar tudo isso que a gente constrói com muito carinho e que vocês nos ajudam a construir. Cada feedback seu, Bernadette, é fundamental para que eu leve para a editora e para que a gente possa construir soluções melhores. Então, assim, eu quero agradecer isso para você também, né? E aí, neste momento, eu queria... A gente está quase finalizando aí, né? Sim. Estão chegando algumas ponderações aí no chat, se tiver alguma coisa que você queira dar uma chamada, mas que você deixe uma mensagem, né, para esse pessoal que está aí, neste bate-papo, para essas famílias, equipe pedagógica, os nossos professores. Nossa, o que nós temos aí, além da empatia, da resiliência, nessa construção toda tem para a muita coisa educação do legal. futuro? Eu gosto de 3 qualidades, né? E são interessantes: é ter esperança, fé e caridade. Então, assim, se nós temos um olhar para o outro, que é um olhar caridoso, né, de tentar entender a outra pessoa, a sua dificuldade, e realmente ajudar, nós estamos contribuindo para um mundo melhor. Sim. Se eu tenho fé que o mundo ele vai ser melhor do que é hoje, que hoje foi bom e amanhã será melhor, eu estou trabalhando com afinco e estou me energizando para poder trabalhar melhor. E se eu tenho esperança, né, em tudo aquilo que eu estou construindo e fazendo, e interagindo com as pessoas, eu estou construindo também, plantando sementes para um futuro melhor. Eu acredito piamente que nós temos que construir um futuro melhor e que nós estamos construindo um futuro melhor a partir de pequenas ações nossas. Então, sabe aquela coisa de você, às vezes, levar uma fechada no trânsito e você olhar bem e falar, talvez eu esteja com pressa. E fala, que bom, não bateu o carro, vou continuar meu caminho. Eu não preciso xingar a pessoa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter caridade, fé e esperança. Eu acho que a gente precisa atuar, como já falava a música, né? Andar com fé, vou, que a fé não costuma falhar, né? Porque
é isso que me dá força para levantar no dia seguinte, atuar com as escolas, atuar com os professores, muitas vezes atuar com pessoas que estão em dúvida ou estão querendo uma resposta, né? E é isso que me move, é atuar com paixão, né? Não faça nada morno, né? Temos que ser quentes ou frios, mas não vamos ser mornos, né? É isso. Eu acho que educar é um ato de amor, é um ato de acreditar no outro, é um ato de acreditar que o outro é capaz de fazer, que o meu filho é capaz de aprender, que minha filha é capaz de aprender, e que ela vai aprender no tempo dela, mas ela vai ser uma pessoa linda, meu filho vai ser uma pessoa maravilhosa, e que eu estou criando duas pessoas que serão pessoas bacanas no futuro. Não é tão lindo essa mensagem? Muito lindo. Né? E a Acredito gente nisso, sabe né? que o mais importante, poder participar dessa história. Sim. Né? A escola tem esse papel, assim, essa tranquilidade de exercer todos os dias o amor e a alegria no olhar dessas crianças. Participar Né? do futuro delas, né? Olha que lindo. Nossa, Que tão privilégio, né? abertas ao que você quiser, a felicidade, ao amor. É isso que a gente planta todos os dias no colégio. É isso. Né? Estar acolhendo essas crianças, estar com eles, estar com o grupo, com a equipe e estar fazendo o que é melhor. Eu costumo dizer o seguinte: amar e defender o que não é carne de minha carne. É essa a nossa missão, né? Todos os dias. Né? Você ter a certeza de que uma criança está entrando e nem se despede do pai nem da mãe, porque já encontrou um lugar feliz. Criança é um termômetro. Se não virou para trás, papai e mamãe vai embora tranquilo, porque está bem. Nós sabemos, sim, que eles estão sentindo falta da socialização, estão sentindo falta dos amigos, mas este momento nós precisamos estar neste isolamento. Mas estamos crescendo enquanto família. Vamos perceber o outro lado. Sim, né? né? Sempre há Vamos um lado crescer. tão lindo, né? Que tem um dia, né? Veja, eu viajava muito, né, pelo trabalho, e meu trabalho exige que eu viaje muito, né? E é tão bom poder ver meus filhos acordar. Olha, entendeu? Só isso já paga, já me é feliz. Então, assim, que bom, né, que eu posso participar, que privilégio que eu posso participar da construção dessas duas pessoas, e que privilégio que eu posso trocar com você, Bernadette, estar aqui contigo para falar um pouquinho daquilo que eu acredito e amo, que é a educação. Você falou que eu estou deixando de ser economista e fui pedagogo, mas assim, eu deixei de ser economista para ser pedagogo, porque eu me vi amando o que eu faço quando eu fui dar uma aula uma única vez e falei, nossa, eu tenho que estudar pedagogia. E aí prestei vestibular mais uma vez na Universidade de São Paulo e passei. Foi uma alegria muito grande. E aí eu penso, nossa, que privilegiado eu sou. Que graça que eu tenho. Entendeu? Então, assim, fico muito feliz desse momento que a gente teve. Para mim foi um privilégio trocar contigo. Muito obrigado. Muito obrigado por estar comigo eu nessa tenho hora. para te dizer que eu estou emocionada pelo seguinte, eu vou te contar, confidenciar, que ninguém está nos escutando, né? Eu não tive hoje condição, até hoje, de entrar numa aula, porque eu sei que eu vou me emocionar de estar ali com eles. E eles também, né? Desse tempo todo, dessa convivência, dessa construção do papel, não de diretora. Eu costumo dizer que eu sou gestora, sou amiga. Chega o momento, né, da gente estar chamando atenção quando a coisa fica séria, mas deles se sentirem amados. Então, se eu entro, eu vou ficar muito emocionada. Então, não tive condição, dentro dessa pandemia, assistir uma aula online ainda com eles. Mas eu estou prometendo às minhas coordenadoras que estão aí, ó, que eu vou entrar, porque elas estão me cobrando, sabe? Qualquer momento eu vou assistir uma aula desse povo aí, entendeu? E eu tenho certeza desse carinho, afetividade toda que nós caminhamos, carregamos ao longo desses anos no Colégio Paquetá. Muito obrigada Muito mesmo. obrigado.
Eu estou muito feliz, eu tenho certeza que esse pessoal assim, teve um momento único nesta noite. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Né? Para essa missão de a gente saber que quando qualquer pessoa chega até a gente, que ela saia melhor do que ela chegou. Amém. É esse nosso papel. Muito obrigado, muito obrigado. E prometo que faremos outras e que muito em breve nós estaremos presencialmente juntos. Amém, amém. Amém. Amém, com toda a segurança e com todo o protocolo, ok. Todo o protocolo, claro. Isso, beijo, fique professora. bem, se cuide, que nós precisamos de você bem. Amém. Obrigada a todos. Um beijo grande. Até uma próxima, se Deus quiser. A live vai ficar gravada, tá? Sim. E disponibilizarei o link para que todos possam assistir mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada a você, agradeço a todos, tá? Um beijo grande a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.